Vamos avançar então para a seção 2, The Control Loop and Basic Equations of Motion, né? Um loop de controle e as equações básicas de movimento. Esse assunto ele não cai na prova, né? Em teoria ele não cai, porque a seção 2 ela não consta do edital do último processo seletivo, nem do anexo pertinente lá da norma 12, né? Que estabelece o conteúdo programático para a prova. Mas é bom a gente entender e estudar a seção 2, porque ela contém alguns conceitos interessantes, sem os quais o entendimento de outras partes da matéria, né, ele vai ficar comprometido, ele ficaria comprometido. Então a gente vai estudar brevemente aqueles pontos importantes da seção 2. Vamos começar falando dos eixos fixos em relação à Terra. Tá? Então vamos olhar aqui essa figura. O que nós temos desenhado aqui é um navio no meio da figura, e temos aqui, olha, dois eixos, este eixo aqui, x0 e y0. O eixo x0, ele é orientado na direção geral do movimento, ele é positivo na direção geral do movimento. Então, se eu tenho meu navio aqui no centro e tenho a proa do meu navio apontando para cá, aproximadamente, então eu posso convencionar, né, arbitrar esse eixo x0 em relação à Terra neste sentido. O y0 ele é positivo para a direita, né, saindo daqui do sentido horário a partir do x0, ele é positivo para a direita, está aqui o x0, e o z0 é um eixo ortogonal a esses dois, que estaria aqui entrando no plano do quadro. Um eixo perpendicular ao plano do quadro. Ele é positivo para baixo e negativo para cima. Reparem esse zerinho aqui, olha. Esse zerinho, sempre que a gente notar, né, esse zero escrito ao lado de uma letra minúscula, né, de um x, y ou z minúsculos, isso quer dizer que esses eixos são fixos em relação à Terra, tá? Porque faz sentido a gente falar também de eixos fixos em relação ao navio, que a gente vai ver já já. Outra coisa muito importante que faltou mencionar é o seguinte, vamos voltar aqui para o quadro. Este x aqui e este y aqui, que representam eixos, eles são letras minúsculas. Quando a gente tiver x e y com letras maiúsculas, a gente estará representando forças, ok? Então essa diferença é muito importante, parece bobagem, parece um detalhe bobo, mas se a gente ler o livro sem saber que as letras minúsculas representam eixos e as maiúsculas representam forças e momentos, a gente pode fazer uma confusão danada. Aqui a gente tem representada a trajetória do centro de gravidade do navio, que no inglês a gente vai chamar de ship's path. Não estamos falando de trajetória do ponto pivô, da proa ou da popa, tá? É do CG do navio. Vamos para mais alguns conceitos importantes. x0 maiúsculo e y0 maiúsculo, já comentamos que são forças, correto? E esse zero quer dizer que a orientação dessa força, né, está dada em relação a eixos terrestres. N maiúsculo é o momento sobre o eixo paralelo a Z0 que passa pelo CG do navio, né? Então, momento N é o momento sobre um eixo paralelo ao eixo Z0 terrestre, ou seja, paralelo a um eixo que aponta para baixo, para vertical e que passa pelo centro de gravidade do navio. Essa letrinha grega delta, né, é a massa do navio, delta de deslocamento, e por fim o IZ é o Mass Moment of Inertia em torno do eixo Z, ou seja, momento mássico de inércia em torno do eixo Z do navio. O que é momento mássico de inércia? É a mesma coisa que massa, é o mesmo conceito de massa, né, que é a medida da inércia, só que no sentido rotacional. Né? Um corpo ele pode estar parado com relação a um referencial fixo, né, da Terra ou do espaço, e ele pode ter um movimento rotacional. Nesse caso, ele tem uma inércia, um momento mássico de inércia relacionado à sua rotação, embora ele não esteja se deslocando para frente, para trás, nem para cima, nem para baixo. Vejamos agora os eixos fixos no navio. Vamos para a figura novamente. A origem desse sistema de eixos é o centro de gravidade do navio. Temos aqui representado por essa letrinha O. Temos aqui o eixo X do navio,
positivo nesta direção, na direção da sua proa, esse eixo X, ele fica no plano da linha de centro e ele é coincidente com o eixo longitudinal de inércia. O eixo Y fica para a direita aqui do eixo X, né, no sentido horário. Ele é positivo no sentido da seta, contido aí no plano do quadro. E o eixo Z é um eixo perpendicular ao plano definido pelos eixos X e Y, positivo para baixo, entrando aqui no plano do quadro. Novamente, nós teremos letras minúsculas para designar os eixos, desta vez sem a presença do zerinho aqui, olha, né, não tem o zero. Isso significa que o eixo é fixo em relação ao navio e não em relação à terra. E o que é o heading, né? Do português, aproamento. É o ângulo entre o eixo longitudinal X do navio e um dos eixos terrestres. Vejamos aqui na figura. Ângulo entre o eixo longitudinal X do navio e um dos eixos terrestres, esse eixo aqui x0. Tá? Então seria o ângulo entre esta linha vermelha e esta linha aqui, olha, este eixo terrestre que a gente trouxe para a origem. Portanto, este aqui é o nosso ângulo de aproamento, é o nosso heading, também chamado de yaw angle ou simplesmente psi, que é essa letrinha grega que a gente observa na imagem. Reparem que a gente mede este ângulo a partir do eixo terrestre x0 para o eixo do navio x. Vamos definir agora velocity vector, que vai ser representado pela letra V maiúscula. O velocity vector, ele representa a velocidade instantânea da origem, né, do centro de gravidade do navio. Ela é instantânea e ela será sempre, portanto, tangente ao turning path, tangente à trajetória. Vamos observá-la aqui na figura. Este aqui, olha, seria o velocity vector da origem do centro de gravidade no instante em que a gente tirou essa fotografia. Essa linha vermelhinha que a gente vê aqui, ela é tangente a essa trajetória pontilhada no momento da fotografia. Vamos para a próxima definição, definição de course ou rumo, que é diferente de heading, né? Completamente diferente de heading. E o course, ele é a direção do velocity vector em relação a um eixo terrestre. Então, se a gente observar na figura, o velocity vector já está aqui em vermelho. Vamos traçar agora o eixo terrestre x0 e o course seria este ângulo aqui, o ângulo entre o eixo terrestre e o velocity vector. Então, nós temos a definição de heading, é o ângulo entre o eixo terrestre e o eixo x do navio, é este aqui, correto? Esse é o ângulo que representa o heading e este é o ângulo que representa o course, entre o eixo terrestre e o velocity vector do navio, ou direção instantânea do centro de gravidade. Próxima definição é a de drift angle, que a gente vai simbolizar pela letra beta. Drift angle, ou ângulo de deriva, ou ainda abatimento, é outra palavra que a gente usa em português, é a orientação dos eixos móveis, né, ou seja, dos eixos do navio, com relação ao velocity vector v. Ou seja, ele é o ângulo de ataque medido de v para x minúsculo. Vamos observar aqui na figura. Eu disse que o beta, ele era a orientação dos eixos móveis, está aqui o eixo x do navio, né, o eixo móvel, em relação ao velocity vector v, com relação ao vetor velocidade instantânea da origem. Então está aqui. Este é o ângulo beta, que eu vou traçar aqui em azul, neste sentido. Reparem que ele corresponde ao ângulo de ataque do casco, medido de v para x. Por que o ângulo de ataque do casco? A água estará incidindo sobre o casco do navio, sempre aqui, olha, na direção oposta do velocity vector, correto? Se o casco do navio, né, ou em outras palavras, né, agora que a gente já estudou resistência, a gente pode falar dessa maneira. Ou seja, a corda deste perfil hidrodinâmico representado pelo casco do navio, o ângulo formado entre essa corda e a direção de incidência na água, vem a ser o ângulo de ataque do casco. Se a gente imaginar que a água está incidindo na direção V, esse casco irá se comportar como um perfil hidrodinâmico qualquer, imerso em um escoamento, com um ângulo de ataque beta.
Reparem que nesta figura, tanto o psi, né, o aproamento, quanto o beta, o ângulo de deriva, eles são negativos, ou seja, são medidos no sentido anti-horário. Positivo, sentido horário. E para a gente terminar a análise dessa imagem, vamos falar dessas duas letrinhas aqui, olha. O Uzinho minúsculo, este Uzinho minúsculo aqui, e o Vzinho minúsculo. O que é isso? Isso são as componentes da velocidade v, do velocity vector v, nos eixos x do navio e y do navio, respectivamente. Okay? Então, se a gente decompuser o vetor velocity vector, que é esse aqui, nos eixos fixos ao navio, a gente terá essas componentes U e V, né, representadas com letras minúsculas. Pessoal, toda essa sopa de letrinhas, ela é muito importante, tá? Não é pouco importante não, é muito importante porque se a gente começar a ler o livro sem saber, né, que Uzinho e Vzinho são velocidades, que X e Y maiúsculo são forças, que o N maiúsculo é um momento, que o X minúsculo é um eixo, que o Y minúsculo também é um eixo. Se a gente não souber isso, o que é alfa, o que é beta, né? O que é ângulo de ataque, o que é ângulo de deriva, o que é ângulo de aproamento, se a gente não souber essas definições, se elas não estiverem muito claras, a gente não consegue avançar na matéria, né? A gente vai levar meia hora para ler cada parágrafo. Então, né, depois dessa aula, chegando em casa, reestude, né? Reestude o assunto que a gente viu nessa aula, essa nomenclatura, essa forma de representar eixos, forças, momentos, velocidades, etc., porque vai ser muito útil, vai pagar dividendos ao longo do curso.